Fala aí, rapaziada do canal do Fabiano Fará. Hoje eu separei o vídeo, o primeiro vídeo, vou fazer 2 aqui no canal hoje, mas o primeiro vídeo para falar um pouquinho de seleção brasileira, tá? Fiz questão de assistir de cabo a rabo o jogo, o último antes da Copa América da seleção brasileira contra os Estados Unidos, tá? Claro que, como qualquer amante do bom futebol, fiquei de olho no Vini Júnior, que pode ser o melhor do mundo depois daquela Champions maravilhosa que ele fez. Mas quem roubou a cena foi o Rodrigo. E eu entendo que o Rodrigo é um jogador subestimado, tanto na imprensa de um modo geral, como o protagonismo que ele assume dentro da seleção, carregando essa camisa pesada que é a 10 neste momento. Eu quero falar sobre o Rodrigo, tá? Sobre o Rodrigo e sobre a preparação da seleção, o quanto ele foi importante para que a seleção se preparasse bem, na minha visão, para a Copa América, que será dificílima, e o quanto ele vai ser importante para essa seleção brasileira, tá? Eu quero muito o teu comentário aqui, é importante, eu sei, a gente já fez um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui no card, seleção versus clube, a gente sabe, e a gente teve ali o feedback de que o torcedor hoje, né, ele tem mais os olhos voltados para o clube do coração dele, chama mais a atenção, é mais um clubismo, né, do que a questão da seleção brasileira, de torcer, de vibrar pela seleção brasileira. Inclusive, a gente tem aqui falas do Dorival Júnior, né, sobre a preparação para a Copa América após a partida, o empate com os Estados Unidos, e sobre a missão que ele entende ter com a seleção brasileira, abrindo até mão do título da Copa América. Então é muito importante a gente conversar sobre isso. É um assunto que vai ser recorrente a partir da semana que vem, que começa a Copa América para a seleção brasileira, tá? Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações. A gente está procurando fazer um conteúdo diferente aqui, ampliando o debate sobre futebol, sobre esporte aqui, tá? Inclusive já tem um vídeo preparado, a gente vai soltar hoje, né, mais pro final da tarde, sobre as SAFs no Brasil, o vexame que as SAFs dão no Brasil, tá? Então já se inscreve para não perder esse conteúdo também, ativa o sininho, que aí você recebe uma notificação de que tem conteúdo novo no ar. Peço que você comente sobre seleção brasileira, tá? Comenta aqui embaixo e deixa o like, que é importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais e mais amantes do futebol. Cara, os números do Rodrigo no jogo contra os Estados Unidos pela seleção brasileira são números impressionantes. Por exemplo, o SofaScore deu a maior nota, né, dos jogadores que estiveram em campo para o Rodrigo. E o Rodrigo fez por merecer essa nota. Ele assumiu um protagonismo que, no geral, né, a mídia passava, né, ou criava a expectativa de que fosse do Vini Júnior, que para mim vai ser eleito o melhor do mundo pela Champions que ele fez, tá? Eu acho que a atuação dele na Copa América não vai interferir em nada na Champions que ele fez, tá? Na temporada pelo Real Madrid. Depositava muita confiança e falou-se muito do Endrick, o Endrick titular, o Endrick, e pouquíssimo se falou do Rodrigo. Os números do Rodrigo contra os Estados Unidos são um reflexo do que ele buscou em termos de atuação para ele. Quem lembra do Rodrigo no começo da carreira, chamado de raio pela velocidade, atuando pelo lado direito no Santos, na base do Santos, no profissional do Santos, fazendo a transição rápida, tá? Era um Rodrigo. O Rodrigo do Real Madrid, moldado pelo Carlo Ancelotti, porque ele só teve o Carlo Ancelotti como treinador no futebol europeu, no Real Madrid, é um Rodrigo totalmente diferente e melhorado, na minha opinião. Muito melhor daquele que saiu do Santos. Promissor ainda, uma belíssima carreira pela frente, candidato para mim sim a concorrer nas próximas temporadas, se continuar nessa crescente, a melhor do mundo, sim senhor, mesmo com o Mbappé no Real Madrid, com o raio que o parta no Real Madrid, o Rodrigo, ele gosta de assumir um protagonismo, e isso é importante que o torcedor tenha atenção. Repito, vestir a camisa 10 não é fácil da seleção brasileira, é muita responsabilidade, mas se você pegar, a gente não pode colocar aqui trechos do jogo da seleção brasileira que tem os direitos da Globo, senão a gente
toma um aviso de direitos autorais. A gente respeita quem compra os direitos, tá? Quem investe na compra dos direitos. Quem sabe um dia, né, a agência aqui consiga, né, evoluir para esse sentido, porque é o sentido que a gente vê hoje dentro da mídia alternativa, né, dos streamings, como é o YouTube. Eu vejo nesse sentido, e no Brasil puxado muito pela Cazé TV, pela GOT, enfim, vamos lá, né? Mas observe a movimentação do Rodrigo. Enquanto o Vini Júnior ficava encaixotado quando ele recebia a bola, ele tinha dois jogadores da seleção dos Estados Unidos em cima dele na marcação e outros dois na sobra. Enquanto o Vini era encaixotado e não conseguia desempenhar um bom futebol, e aí você fala, pô, ele não foi bem ontem não foi bem contra os Estados Unidos, tá? Não vou falar ontem porque não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Ele não foi bem contra os Estados Unidos, a gente tem que avaliar o quanto ele chamou a atenção e o quanto ele abriu espaço para os companheiros de ataque e meio de campo. O Paquetá tinha espaço para transitar entre as linhas para armar o time. Foi mal. Paquetá é um caso à parte, eu vejo. Tá? O vídeo aqui é sobre o Rodrigo. É um caso à parte. O problema que ele passa fora do campo vai interferir na atuação dele dentro da Copa América com a seleção brasileira nesse momento. Mas o Vini Júnior chama a marcação e aí você vê um Rodrigo que começa atuando como um falso 9 e começa a circular entre as linhas e começa a conquistar espaço e começar e dar um início, um start para a seleção brasileira criar as melhores oportunidades. Dando opção do passe, né, de receber o passe como de oferecer o passe. O Vini Júnior, marcado, fez com que até o Rafinha crescesse pelo lado direito. Teve a melhor atuação dele com a camisa da seleção brasileira, na minha visão, desse amistoso contra os Estados Unidos, 1-1, tá? O último preparatório para a Copa América, porque teve espaço, porque a atenção estava do outro lado, do lado esquerdo. Então, o Rodrigo movimentando e o Rafinha com liberdade, eram as melhores chances, né, que o Brasil criava. O Rodrigo finalizou muitas vezes, teve oportunidade, teve uma que ele tentou até dar uma caneta no goleiro e tal, e você via que ele chegava e não tinha ninguém chegando com ele. Tava metade da seleção dos Estados Unidos preocupada com o Vini Júnior, o Rafinha muito atrasado, porque ele consegue sair em transição de velocidade, né? Eu acho que a gente tem que começar a entender o Rodrigo como um sério candidato ao protagonismo da seleção brasileira na Copa América por méritos dele. A evolução tática e técnica do Rodrigo é algo que a gente não vai ver, não vê com facilidade. A gente não vê, eu não vejo, por exemplo, a evolução que o Rodrigo teve, né, comparado, por exemplo, ao Endrick, que tem aí que é superestimado pela imprensa e tem qualidade, vai ser um grande jogador, vai conquistar o espaço dele, vai tentar conquistar o espaço dele no Real Madrid, vai ter concorrência forte, tá, do próprio Rodrigo, porque o Ancelotti fez com que o Real Madrid, depois que perdesse o Benzema, jogasse com falso 9 e que tivesse muito mais movimentação, e o Rodrigo é o grande responsável por isso, tá? Acho que o Dorival enxergou isso e implantou ali no sistema ofensivo da seleção brasileira essa liberdade do Rodrigo, pisar na área, sair para criar, pisar na área, ir para o canto, ir para o lado esquerdo para auxiliar o Vini Júnior. O Rodrigo, ele tem tudo para ser o protagonista da seleção brasileira na Copa América. Muita gente fala em Vini Júnior, em Endrick, mas vai ser o Rodrigo. Na minha visão, vai ser o Rodrigo. Pela evolução tática e técnica que o Rodrigo tem desses anos de Europa e muito por causa do Carlo Ancelotti. Tá? Quando você pega um treinador que consegue, que pensa em sistemas táticos, né, em alternativas táticas, para você confundir o adversário, você começa a ganhar currículo, vamos colocar assim. O Rodrigo começou a ganhar currículo. Ele começou a ganhar um peso importante no Real Madrid, com gols importantes, com participações importantes, né? Tornou-se titular do Real Madrid. Acredito que mesmo com o Mbappé ele continue como titular do Real Madrid. Vai sobrar para outro, não para o Vini Júnior nem para o Rodrigo, porque ele faz bem essa função de falso 9, tá? Como faz bem pela direita, como faz bem aquela aproximação no Vini Júnior pela esquerda, como também consegue carregar a bola de trás. Não estou falando que o Rodrigo é o perfeito, mas o Rodrigo ele está pronto para ser o protagonista da seleção brasileira. E a grande mídia não enxerga isso. Parece que não enxerga isso. A gente se prende muito a números e muito a clubismo, né?
Atenções ao Vini Júnior, porque pode ser o melhor do mundo. Atenções ao Endrick, porque está indo embora. A grande revelação, a última grande revelação do futebol brasileiro, né, que está indo embora. A gente esquece do Rodrigo, que é o que chama a responsabilidade sem ter o peso nas costas, sem sentir o peso da camisa, com facilidade. Ele assume o protagonismo com facilidade. Eu acho que é muito subestimado o Rodrigo. Não está falando aqui o Fabiano Fará santista, está falando o Fabiano Fará que observa o futebol. Ele também é muito subestimado no Real Madrid. Também é. Também entendo. Muitas vezes ele sai do jogo no momento que ele é importante, está sendo importante. O Ancelotti opta pelas alterações, mudanças táticas e tal. Mas o Rodrigo é aquele cara que você pode confiar do início ao fim. Ele tem caixa, ele tem talento e tem discernimento tático para te oferecer o que ele tem de melhor, que é o futebol bem jogado. Ou é o drible, ou é a aproximação, ou é o passe, ou é a finalização. O gol que o Rodrigo fez contra os Estados Unidos não é um gol fácil de fazer. Ele recebe a bola do Rafinha, se eu não me engano, ele já domina preparando para o chute com a perna esquerda. Ele é destro. Olha só a evolução técnica e tática do Rodrigo. Ele já domina preparando o chute. O domínio dele já deixa o zagueiro norte-americano para trás e ele bate com a perna esquerda num grau de dificuldade muito grande. E faz um golaço. Sem tirar as movimentações do Rodrigo. Então, eu estou colocando aqui a minha opinião, e estou lendo a tua aqui no comentário, sobre o grande protagonismo da seleção na Copa América. Para mim, vai ser do Rodrigo. Ele vai roubar a cena na seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Não é a opinião de um torcedor do Santos, né? E sim de alguém que observa o futebol, que observou os amistosos contra a Espanha, contra México e contra os Estados Unidos, e que conhece muito bem o trabalho do Dorival Júnior. Eu conheço muito bem o trabalho do Dorival Júnior. Acompanho o Dorival de perto desde que quando ele começou, subiu o Vasco da Série B para a Série A em 2009, aí ele assumiu o Santos em 2010, depois voltou a assumir o Santos em 2015, 2016... 17 ele ficou, foi embora, aí depois treinou o Flamengo, trabalhou no São Paulo, a gente conhece o Dorival tá lá por merecimento, tá? Por falar em Dorival Júnior, já acho que externei a minha opinião sobre o Rodrigo, existem dois momentos do Dorival Júnior para destacar aqui, tá? Eu vou destacar o primeiro momento, que é importante, que ele fala da preparação da seleção brasileira, desse período de preparação, chega pronta ou não chega pronta na opinião do técnico para a Copa América. Óbvio que o Brasil precisa de ajustes no sistema defensivo. Muitos ajustes. Deu muito espaço para a seleção dos Estados Unidos, sem tirar o mérito dos norte-americanos. Mas tiveram muito espaço, meteram bola na trave, chegaram com facilidade, finalizaram muito, né? A questão do Alisson ser ou não titular, a gente discute num outro conteúdo. Se vocês quiserem, vocês comentam aqui embaixo. Para mim, não. Né? Para mim é o Bento, mas para um outro conteúdo. Mas vamos escutar o Dorival Júnior sobre o fim da preparação e o início da Copa América. O que ele pensa, o que ele entende que evoluiu na seleção. Dá uma olhada. Com certeza, entendendo que nós estamos no caminho. Eu volto a falar que é uma fase preparatória, era mais que necessário que tivéssemos oportunizado a todos os atletas praticamente, ou quase todos, a possibilidade de atuarem. Vai existir com certeza uma disputa saudável dentro de um grupo que está se formando, se conhecendo ainda mais, percebendo características de todos os jogadores. No nosso entendimento, aquilo que nós teremos de melhor já para o jogo de estreia. Eu acho que foram dois ótimos jogos no sentido de nós colocarmos em campo todos aqueles que estão nesse processo de treinamento. Esse é um trecho do Dorival. Concordo com ele. Acho que o Brasil precisa de ajustes, como eu disse antes de soltar essa entrevista do Dorival. Mais defensivos do que ofensivos. As alternativas para fugir, né, dos holofotes, né, o Vini Júnior tem os holofotes, terá a atenção das seleções adversárias. É o Rodrigo, é o Rafinha e de repente é o Rodrigo e o Endrick, tá? Circulando, mudando de posição, sempre circulando, o Rodrigo por trás e o Endrick mais próximo da área também é interessante, mas o Dorival é o técnico, ele sabe o que vai fazer, ele observou e agora tem nas mãos aí, o Brasil vai estrear na Copa América, tá? Copa América, seleção brasileira, repito, a gente já fez um vídeo aqui, seleção versus clube, muita gente vai mais acompanha, consome mais o clube e deixou de acompanhar a seleção brasileira. E eu vou puxar aqui uma entrevista do Dorival, quando ele assumiu a seleção brasileira, né? Que ele foi, eu acho que foi a melhor declaração que eu vi de um técnico
da seleção brasileira. A preocupação não só com o resultado imediato, mas com o resgate da paixão do brasileiro pela seleção brasileira. Isso ficou lá atrás, gente. Realmente isso ficou lá atrás. Depois da Copa realizada no Brasil, a decepção foi tão grande com o 7-1 da Alemanha que o torcedor ele deixou de acompanhar a seleção brasileira. Pouco ele anda para a seleção brasileira e passou a acompanhar o clube do coração dele, consumir mais o clube do coração dele. Seleção brasileira só em época de Copa, em época de competições. E o Dorival, ele disse isso sobre esse trabalho que ele tem também como missão, que ele colocou como missão, sobre o resgate, puxar a torcida para o lado da seleção brasileira. Dá uma olhada. Estou muito orgulhoso de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu me preparei muito. 18 anos como atleta e não tive uma oportunidade. E lutei muito para que pudesse ter tido. Depois, como treinador, tentei formar a melhor condição possível. Sempre tive paciência, nunca antecipei fatos, sempre torci muito por aqueles que aqui estavam e vou tentar fazer o meu melhor pela seleção. Podem ter certeza disso. O que eu mais queria ver é o público brasileiro novamente ao lado da sua seleção. Isso para mim não tem preço. Eu trocaria talvez esse fato até por uma conquista nesse momento, mas que nos desse a possibilidade de uma conquista maior. Mas também tenho consciência que vivemos de resultados e que nós temos uma obrigação grande de buscarmos a melhor partida possível e fazermos o nosso melhor em campo com o melhor resultado que possa acontecer. Na Copa América, da mesma forma, porque eu sei o tom das cobranças, o volume das cobranças, mas tenho consciência do trabalho que eu estou realizando. E eu não tenho receio e não tenho dúvidas que nós faremos uma grande campanha dentro da seleção. Podem ter certeza disso. No momento mais oportuno, vocês vão se lembrar ainda dessas palavras, ou talvez o dia em que eu aqui estive pela primeira vez, que eu pontuei, que realmente eu estava chegando à seleção para, se Deus quiser, fazer com que a seleção chegasse novamente a uma decisão de Copa do Mundo e vou trabalhar muito para tudo isso. Essa, para mim, é a melhor declaração do Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. E é a missão mais dura que ele terá pela frente. Trazer o torcedor dos clubes brasileiros, né, torcedor do futebol, para acompanhar a seleção brasileira. Será a missão mais difícil do Dorival Júnior nessa trajetória dele pela seleção brasileira. Mais difícil até do que vencer a Copa América. Essa é a minha opinião. Eu volto ainda hoje com conteúdo sobre SAF. Detalhar. SAF, meu Deus. Então se inscreve no canal aí. Grande abraço, estou lendo o comentário de vocês. Valeu.